Como voto, Sua Excelência, eminente ministro Flávio Dino. Senhor presidente, minhas saudações a Vossa Excelência, aos nobres pares, especialmente ao ministro relator, à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia, a todos que aqui se encontram. Em primeiro lugar, faço questão de realçar o que não está em debate. Não está em debate a importância de investigar fraudes gravíssimas no INSS, que já se alongam, quiçá, por mais de uma década. São eventos que já aludi eu mesmo aqui nesse plenário inúmeras vezes, como algo que desperta o quão abjeta é a conduta de pessoas que, além de eventualmente perpetrarem crimes, o fazem em desfavor dos mais frágeis. Aquilo que o Papa Francisco chamava, aqueles que o Papa Francisco chamava de periferias existenciais, crianças, idosos, algo profundamente repugnante. Portanto, tenho absoluta convicção, senhoras e senhores, que esse Supremo Tribunal Federal está unido, uníssono, apoiando a ideia de que tudo isso seja investigado, e essa investigação se dá neste Supremo Tribunal Federal, pela Polícia Federal, pela Procuradoria-Geral da República, sob a supervisão do Supremo Tribunal Federal, por intermédio das mãos e da mente e do coração do ministro André Mendonça. Então, não paira dúvida de que há investigação, que ela é imprescindível, que ela deve ocorrer, e a responsabilidade deve se dar conforme o devido processo legal. São, como disse, milhões de pessoas atingidas por descontos indevidos, que começaram há muitos anos e que, infelizmente, se alongaram até muito recentemente, quando a Controladoria-Geral da União revelou a existência desses fatos tão terríveis. Então, isso não está em debate. Tampouco estão em debate considerações de ordem política acerca de governo, oposição, sobre tal ou qual governo, uma vez que o ministro André, com muita exatidão, assinalou o caráter atemporal dessa decisão. Portanto, ela se refere para esta e para outras que virão em outros contextos políticos. Portanto, pouco importa o contexto político da hora presente, uma vez que daqui a 2 anos, 5 anos ou 10 poderá ser outro. E, portanto, também não cabe aqui considerações relativas ao universo político. O que está em questão, portanto, aqui é um debate estritamente de direito positivo, e nada mais do que isso. E é assim que passo a interpretar normas postas. Em primeiro lugar, sob o pálio da tripartição funcional do Estado, investigar é uma função típica do Poder Legislativo? Não. Sabemos todos que é uma função atípica, posto que esta pertence primacialmente à Polícia Judiciária, sob supervisão ou controle externo do Ministério Público e supervisão do Poder Judiciário. Por ser uma função atípica, ela dá-se limitada, adstrita àquilo que a Constituição manda. Diferente, por exemplo, das funções típicas, elaborar leis, em que a discricionariedade é quase total acerca do conteúdo de tais leis, apenas jungidas às normas constitucionais. E quais são esses limites dessa função atípica? Estão no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição. As comissões parlamentares de inquérito que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais. Prova cabal que é uma função atípica. A função é do Poder Judiciário. Além de outros previstos nos regimentos... Pois não, ministro Gilmar. É muito curioso, ministro Dino, esse aspecto. Porque se invoca esse poder de autoridade judicial, e nós temos assistido a isso, e é bom que os parlamentares que estão aqui possam escutar isto. E é curioso, presidente Fachin, decisão equivalente à da autoridade judicial. A autoridade judicial decide com fundamento. A quebra de sigilo conglobada. Conglobada. O que significa isso? Sem fundamentação. Isto, obviamente, é inconstitucional de Deus a Ulisses Guimarães da Constituição. Não tem nada a ver com decisão judicial. E veja, é poder de investigação da autoridade judicial. E hoje isso está consolidado, inclusive, no que concerne ao juiz de garantia. É preciso ter parâmetros. Não quebra-se sigilo de forma conglobada.
Vossa Excelência vai tocar num outro ponto, certamente, o objeto determinado. Não, mas a gente pega por empréstimo. Não, isto é ilegal. E é ilegal, e os senhores sabem que é ilegal. Sabem que é inconstitucional. Inclusive, os presidentes ponderam em algumas das CPIs. É preciso que nós observemos que isso não condiz com a jurisprudência. Não condiz com a jurisprudência, não condiz com a Constituição. Em que dispositivo isso está na Constituição, ministro Gilmar? De Deus a Melo Viana, de Deus a Ulisses Guimarães. Não é preciso ser alfabetizado para saber que isso é inconstitucional. Por quê? Porque o juiz que decide sem fundamentação, produziu um nada jurídico. E quando os senhores se investem nesse poder, os senhores têm que atuar como juízes. Como também é deplorável que quebrem sigilo e divulguem, vazem. Abominável, abominável. É criminoso. É crime, mas se vale exatamente se trata de uma prática por crime coletivo. O crime coletivo nos anonimiza. Não deixa de ser crime por isso. Como nós vimos de forma lamentável, ministro André, no episódio agora, recente, do caso Vocaro, em que uma conversa íntima era divulgada para festejo geral. Deplorável que isso tenha ocorrido. Lamentável que isso tenha ocorrido. Criminoso que isso tenha ocorrido. E é preciso que os senhores saibam disto. Mas os senhores já sabem disso. Os senhores já sabem disso. Poder envolve responsabilidade. E é isso que o texto constitucional exige. Quem tem poder tem responsabilidade. Por isso que nós cuidamos. Processos sob sigilo submetem-se aqui a essa regra. Nós não vazamos. Não se pode vazar. Por isso que talvez uma grande contribuição neste momento que os senhores poderiam dar é refletir sobre uma nova lei de CPI. O sistema atual ficou velho. Não significa que velho seja ruim, até porque eu sou idoso. Mas é preciso que as más práticas sejam debeladas. E essa CPI, ministro André, essas duas CPIs, elas têm um dicionário, um abecedário de abuso. E veja que eu não vi. Ministro Gilmar, assim, todas as determinações que nós fizemos em relação à CPMI, ou talvez tenha sido o magistrado que mais habeas corpus deu, foram cumpridas. Logicamente que os parlamentares se insurgem, têm direito de manifestar contrariedade, mas em nenhum momento nós eu dei decisões nessa CPMI e dei em inúmeras tantas outras, desde que cheguei aqui, limitando, e CPI das BETs, dentre outras, e acho que isso precisa ver. Preocupado com vazamentos, esse é um ponto realmente importante, foi por isso que eu, ao verificar essa situação, sem saber ainda a origem que está sendo investigado, mas, sabendo do potencial risco que havia, eu determinei a devolução de material à própria Polícia Federal para verificação. Apenas um ponto em relação a isso, a gente sabe que os vazamentos eles na verdade atrapalham a investigação, porque eles antecipam situações... Quem vaza não quer investigar. Antecipam situações que a própria cautela do sigilo permite um avançar mais seguro de um lado e mais efetivo ao mesmo tempo. Só queria fazer esse registro. Mas eu só queria fazer esse registro, porque, de fato, é um estatuto constitucional que se construiu ao longo do tempo, e essa discussão sobre fato determinado, e certamente nós vamos ter oportunidade de nos debruçarmos ainda sobre isso, é fundamental e faz parte de uma construção relevante. Quando se começa, a partir de franjas, buscar ampliar o objeto, certamente já se está confessando que não se está cumprindo o objeto da própria CPI ou CPMI, ou seja lá o que for. Muito brevemente, ministro Gilmar, pedindo aqui licença. Eu retomo a palavra e concedo a parte ao ministro André. Perdão, ministro Gilmar. É que essa questão de fato determinado realmente é uma questão preocupante. Eu já concedi também decisão, entendendo que o fato determinado, vamos dizer assim, ele foi o objeto do termo inicial da assinatura dos parlamentares, e que é preciso se respeitar essa questão de fatos determinados, sob pena de haver, vamos dizer assim, uma abertura
além daquilo que constitucionalmente estaria previsto. Só esse registro. Ministro Dino, Obrigado. para a continuação do Desculpe, voto. ministro. Eu agradeço a ambos e são a partes que enriquecem o debate e servem, inclusive, de motor para a reflexão de todo o colegiado. Portanto, agradeço ao ministro Gilmar e ao ministro André. Muito bem, prosseguindo na leitura. Mediante requerimento de 1/3 de seus membros para apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público. Ora, primeira constatação, o preceito constitucional se refere à criação, não se refere à prorrogação. Segunda constatação, esse poder das CPIs é limitado pela dupla cláusula constitucional. Fato determinado. Disso já bem falaram e me poupam tempo, tanto o ministro Gilmar quanto o ministro André. Mas chama atenção, prazo certo. E passo, portanto, a partir de 58, parágrafo 3º, regra matriz desta controvérsia, a elencar 5 argumentos de modo separado. Primeiro argumento. Se a Constituição fala em prazo certo, isso é incompatível com prorrogações automáticas e indeterminadas. Porque se houvesse prorrogações automáticas e indeterminadas, o prazo não seria certo. O prazo seria ao alvedrio das circunstâncias e, com isso, se frustraria um limite constitucional pelo fato de ser uma função atípica, a de uma casa parlamentar investigar. Então, o prazo certo não se compadece, não se compatibiliza com essa ideia de prorrogações ad eternum, porque, se fosse isso, equivaleria a uma cláusula de prazo indeterminado. Esta necessidade se põe com mais relevo ainda, considerando o que o ministro Gilmar acabou de dizer sobre a intensidade de todas as CPIs que fazem parte da pulsação legítima da vida democrática. O ministro André aludiu que ele próprio já concedeu habeas corpus contra atos de CPI. Acho que todos nós já concedemos. E é próprio do debate parlamentar que, às vezes, uma liminar seja elogiada e outra seja criticada. A casa parlamentar, a casa política, não tem a obrigação de ser coerente. Nós temos de sermos coerentes com a Constituição, que é aquela que dirige a nossa atividade. E chama a atenção dessa intensidade porque, se eu pegar aqui o mais longevo dentre nós, o ministro Gilmar, eu tenho absoluta certeza que na vida dele de julgador, ele nunca deferiu 1.002 quebras de sigilo. Talvez se somarmos todos nós, na nossa atividade judicante, não chegamos a 1.002 quebras de sigilo bancário. Eu fui juiz federal 12 anos, estou aqui há 2, portanto, quase 15 anos de judicatura. Me parece que estes fatos da vida real, que não são apenas desta CPI, friso, nos convidam a manter a linha jurisprudencial do Supremo, sobretudo a partir dos anos 90, de fazer com que haja eficácia aos limites constitucionais da CPI. Há julgados aqui às dezenas sobre como se dá, sobretudo, a proteção aos direitos fundamentais. Esta CPMI, de acordo com informações contidas no site do Senado, já teve a oportunidade de apreciar 1.002 quebras de sigilo, entre rifles, quebras de sigilo, etc. Um poder desta dimensão, além de exigir a responsabilidade que o ministro Gilmar aludiu, exige também contenção em um prazo, sob pena de se transformar nisto aqui num inquérito geral de investigação de regimes autoritários, em que se faz, aí sim, autêntica pescaria probatória de modo indefinido e sem fundamentação. Portanto, o primeiro argumento é: este poder excepcional do Congresso não é ilimitado, os limites estão no 58, parágrafo 3º, entre os quais o prazo certo, que não admite prorrogações automáticas e sucessivas indeterminadas, porque exatamente há direitos fundamentais em jogo. E, repito, nesta CPI e todas as vindouras que virão em outros contextos, enquanto aqui estiver, a minha posição será rigorosamente a mesma. Segundo argumento, nem no inquérito policial há prorrogação automática. Nem no inquérito policial.
Artigo 10 do Código de Processo Penal. Quer dizer, nem no âmbito da função típica há prorrogação automática. Imaginemos no âmbito da função atípica. E você me permite mais? Pois não, ministro Gilmar. Não é raro que entre nós aqui, e todos nós aqui já tivemos decisões nesse sentido, tranquemos os inquéritos eternos, as investigações que acabam se alongando no tempo, essas sucessivas prorrogações, entendendo que as prorrogações indevidas ou, de alguma forma, sem critérios, elas não rimam com a ideia do devido processo legal. Agradeço, ministro Gilmar, e essa é a conclusão do segundo argumento. Reconhecer a possibilidade de prorrogação automática da CPI significaria admitir que o Parlamento, no exercício atípico da função investigativa, dispõe de um poder mais amplo do que o próprio Poder Judiciário, quando atua no exercício de sua função típica. Aqui aludo ao artigo 10, parágrafo 3º do Código de Processo Penal. Terceiro argumento. A Constituição não trata de prorrogação de CPI. A Constituição trata, e a jurisprudência do Supremo trata, de criação, jamais de prorrogação, porque a Constituição é silente quanto a isto. E em sendo silente, nós temos, na minha perspectiva, senhor presidente, a aplicação do tema 1120 da repercussão geral deste plenário. O que diz o tema 1120 da repercussão geral? Abro aspas. Em respeito ao princípio da separação dos poderes, previsto no artigo 2º da Constituição Federal, quando não caracterizado o desrespeito às normas constitucionais, é defeso ao Poder Judiciário exercer o controle jurisdicional em relação à interpretação do sentido e do alcance de normas meramente regimentais das casas legislativas, vírgula, por se tratar de matéria interna corporis. Jurisprudência de décadas e consagrada no tema 1120. A Constituição não trata. Mas, por amor ao argumento, imaginemos que o Congresso Nacional resolvesse votar uma PEC ou um projeto de lei dispondo sobre o nosso plenário virtual. Nós concordaríamos com a constitucionalidade disto? Não, porque esta matéria é regulada pelo nosso regimento. Imaginemos, por absurdo, que se votasse amanhã uma proposta colocando 16 ministros no Supremo, criando terceira e quarta turma no Supremo. O que nós diríamos? Diríamos que isso invade a garantia da autonomia do Poder Judiciário no que se refere à sua auto-organização. Então, eu sempre penso, senhoras e senhores ministros, ministra Carmen, eu sempre penso na situação inversa. Se nós ultrapassamos os lindes do tema 1120 e vamos à economia interna, à matéria regimental, puramente regimental do Parlamento, nós estamos nos desautorizando a repudiar eventuais iniciativas dos outros poderes que invadam essa mesma esfera inerente à auto-organização do Poder Judiciário, sem o qual, evidentemente, não existe separação de poderes. Quarto e penúltimo argumento. Eu vi com muita atenção, como sempre faço, todos os argumentos expostos, tanto da tribuna, pelo ilustre advogado a quem homenageio, e pelo senhor relator, sobre aspectos inerentes à interpretação da dinâmica da luta política. Não nos cabe. E quem disse isso? O plenário do Supremo, ADI 3619, relator, ministro Eros Grau. E o plenário do Supremo disse o seguinte, abre aspas, a Constituição do Brasil assegura a 1/3 dos membros da Câmara e a 1/3 dos membros do Senado a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito, vírgula, em negrito, deixando, porém, ao próprio Parlamento seu destino. A Constituição e o Supremo tutelam a criação, mas não tutelam o destino da CPI, porque este é um tema adstrito à dimensão política dos poderes do Estado. Quem vai ser o presidente, quem vai ser o relator, se vai ter relatório, se não vai, isto não é matéria submetida à sindicância jurisdicional. Finalizo esse penúltimo tópico dizendo, essa distinção é decisiva para a solução do presente caso.
Se o direito constitucional da minoria se realiza com a criação da CPI e o destino da comissão fica a cargo do próprio parlamento, não é possível daí um suposto direito à prorrogação automática do seu funcionamento, a não ser pelos critérios próprios da luta política, como foi em todas as outras CPMIs ou CPIs já existentes, tanto é que não há precedente no Supremo sobre prorrogação. Porque tal tema sempre foi adstrito à economia interna do parlamento e lá foi resolvido como deve ser, em nome do princípio da separação de poderes. Último argumento. Não há lacuna normativa alguma que autorize uma atitude ativista de criar uma regra para suprir uma lacuna que não existe. Explico. É fato que o artigo 151 do Regimento Comum do Congresso prevê a aplicação subsidiária dos regimentos internos do Senado e da Câmara. Mas a norma de regência primária, claro, é o regimento comum, uma vez que se trata de uma comissão parlamentar mista de inquérito. Portanto, primordialmente, prima facie, vai-se ao regimento interno comum do Congresso e não ao regimento das casas parlamentares separadamente. A Lei 1579, de 52, parece uma lei que mereça revisão, mas, de todo modo, já houve uma modificação em 2016, salvo engano, e ela continua a consignar no seu artigo 5º, parágrafo 2º, lei em vigor. A incumbência da Comissão Parlamentar de Inquérito termina com a sessão legislativa que tiver sido outorgada, salvo deliberação da respectiva Câmara. Então, existe uma regra de prorrogação, remetendo a quem? Remetendo à esfera própria, à Casa Parlamentar. É lá que se decide à luz do direito positivado. Não se trata, portanto, de vontade política, é o que está na lei. Lei 1579 de 52. No âmbito do Regimento Comum do Congresso Nacional, artigo 21. As comissões parlamentares mistas de inquérito, que é o caso, serão criadas em sessão conjunta, sendo automática a sua instituição. Se as casas parlamentares resolverem que a CPMI deve merecer uma prorrogação automática, a meu ver, contrariando o prazo certo, isso é matéria regimental, não é matéria submetida ao controle jurisdicional. E não há regra no Regimento Comum do Congresso, a não ser a que leio, artigo 20, que trata, Regimento Comum, que trata das comissões externas, das comissões especiais, das comissões temporárias, entre as quais, obviamente, a CPMI. Regimento Comum do Congresso Nacional, artigo 20. Esgotado o prazo destinado aos trabalhos da comissão, sem a apresentação do parecer, este deverá ser proferido oralmente em plenário. É a única regra que diz, acabou o prazo, apresente o parecer. O regimento comum, portanto, nem a Constituição, nem o regimento comum tratam de regra sobre isso. E a Lei 1579 diz como se dá a prorrogação. Por isso, não vislumbro qualquer possibilidade de nós passarmos por cima da lei. Retornando. Passarmos por cima do 58, parágrafo 3º. Passarmos por cima da Lei 1579, passarmos por cima do Regimento Comum do Congresso Nacional, para ir num quarto degrau, buscar uma regra subsidiária, da subsidiária para supostamente suprir uma lacuna que não existe. Data vênia dos entendimentos, claro, em contrário. Por isso, creio, senhor presidente, que não havendo lacuna, não há espaço para aplicação subsidiária do regimento interno do Senado, que não incide, neste caso, uma vez que é uma comissão parlamentar mista de inquérito, regulada pelo 58, parágrafo 3º, pela Lei 1579 e pelo regimento interno comum do Congresso Nacional. Essas, senhor presidente, são sumariamente as razões pelas quais considero que não há direito líquido e certo. Até admito, ministra Carmen, que daria um belíssimo debate acadêmico. Quem sabe uma belíssima tese de doutorado. Mas não um julgamento jurisdicional, porque nós estamos adstritos às regras, para aquilatar a existência de um direito líquido e certo, ultrapassando todas as barreiras normativas e o tema 1120 da repercussão geral, que impõe a esse tribunal respeito à economia interna dos outros poderes, porque não é cabível imaginar que nós vamos
conceder uma liminar em mandado de segurança dizendo que a esplanada dos ministérios tem que ter 20 ou 30 ministérios. Esse assunto pertence ao Poder Executivo, à luz do artigo 84 da Constituição. Então, presidente, de modo bem resumido, como de hábito juntarei voto escrito, considero que não há direito líquido e certo. A minha proposição, inclusive, é no sentido de nós já enfrentarmos o mérito, como temos feito em ADI, e julgarmos improcedente o pedido, mas, se não for esse o entendimento da maioria, em face da ausência de direito líquido e certo, tema que eu não tenho a menor dúvida técnica, jurídica, considero, com todo respeito ao eminente relator, como tenho, e ele sabe disso, habitualmente externo isto a todos os colegas que aqui estão, considero que, nesse caso, não há o atendimento do requisito ao deferimento da liminar como voto, senhor presidente.